Boa tarde, telespectadores, tudo bem? Vocês devem estar notando alguma diferença aqui, que hoje o quadro está todo feminino, né? Hoje o programa está todo feminino. Eu, doutora Letícia, estou apresentando o programa Noite Jurídica, a partir de hoje, para colaborar junto com o doutor José Augusto e o doutor Rafael Andrade, que sempre vem assessorando a gente de forma brilhante. E aí, para poder estrear, nada melhor do que também uma mulher de peso, para poder colaborar com a gente aqui no programa. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Gilda Matos. Eu vou até pegar uma colinha aqui, porque o currículo dela é muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Advogada, né? Correto? Advogada. Conselheira da Cruz Vermelha em Araruama e do Instituto Dorcas, ex-presidente da OAB de Araruama. OAB Mulher. OAB Mulher. OAB Mulher. Advogada especialista em Direito Público pela Universidade de Santa... Unesa. E extensão em Direito Imobiliário e Empresarial pela Emerge. Isso aí. Então, doutora Gilda, hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre o uso capião. Aquele tema que traz tantos problemas polêmicos pra caramba e também algumas controvérsias em relação à própria pronúncia. Muita gente já ouviu uso campeão, eu quero campear. A gente ouve várias formas. Uso capial, a gente ouve várias. Qual é a forma certa? É a uso capião. Então, é feminino, é a uso capião. É um instituto. É um instituto de direito, né? Ele usa... Desculpa já. Não, tudo bem. Estamos aqui. A gente não tem nenhuma pretensão, né? A gente estava batendo um papo antes de começar o programa, a gente não tem nenhuma pretensão em esgotar o tema, né? É um tema extremamente extenso. Às vezes a gente olha no Código Civil, assim, vê poucos artigos, mas ele tem um amplo entendimento aí para cada tipo de uso capião. Então, mas a pronúncia certa? É uso capião. Então, olha, fiquem ligados aí quando vocês quiserem ou procurarem ou tiverem alguma dúvida em relação a uso capião. É bom buscar sempre um advogado especialista no assunto que possa estar te ajudando e estar te direcionando em relação a todos os questionamentos que hoje a gente vai abordar um pouquinho, né? Como bem a doutora Gilda falou, é um instituto muito grande, muito extenso, apesar de poucos artigos no Código Civil. Ele abrange outras, entre outros, como afluentes, né? Outras afluentes, e aí desencadeia vários outros questionamentos dentro deste instituto. Mas hoje, de uma forma geral, e eu sei que bem bacana e bem direcionada, nós contaremos aqui com a ajuda da doutora Gilda Matos. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que me sinto lisonjeada pelo convite. Estar na sua estreia, ser escolhida para estar na sua estreia é uma honra para mim, né? Uma amiga aí de pouco tempo, mas uma amizade dentro do campo jurídico com troca de conhecimento muito intensa, né? Uma colaboração mútua que a gente tem aqui. E estou muito honrada, muito feliz, assim. Espero estar à altura, né? Espero poder com certeza ser bem clara, né? Vou tentar aqui me ater a uma linguagem bem clara, menos jurídica, né? Ir direto ao ponto e sanar as dúvidas básicas aí, né? Isso aí. Então, eu posso começar? Pode. Olha só, a gente fez ontem rapidinho, foi muito rápido, né, a divulgação ontem. Ontem a gente foi no finalzinho da tarde, a divulgação. Não, no início da noite, né? No início da noite, quando a gente começou a fazer a divulgação, mas mesmo assim ainda vieram umas perguntas. A primeira que nós vamos colocar, a gente tentou organizar de uma forma aqui para poder ter um contexto dentro do nosso bate-papo. Que pergunta é a Úrsula, de Iguaba Grande. E ela faz a pergunta o que é a uso capião? A uso capião, basicamente, se você for jogar no Google, ele vai falar forma originária de aquisição de propriedade. Né? Porque geralmente a gente adquire uma propriedade, seja imóvel, né? Um terreno, uma casa, um prédio, ou móvel, né? Uma bicicleta, um carro, um móvel, né? Uma mobília, a gente adquire de alguém. Né? Se eu falar assim, olha que bonito seu celular, onde você comprou, né? Você vai dizer, comprei de fulano, comprei né? Nesse local. A uso capião é uma forma originária. É como se é difícil às vezes de conseguir ver isso, né? Perceber, ter de essa perceber, mas ela vai nascer para ser declarada sua. Né? É um direito que ele vai ser, através de uma declaração judicial, né? Ou através, hoje, da uso capião extrajudicial, que a gente vai falar um pouquinho dela bem rápido,
só ela já é um programa inteiro, ela vai nascer para você. Então, ela pode ser de bem móvel, de bem imóvel. A usucapião, basicamente, é uma forma de aquisição originária da propriedade, e você tem que ter basicamente uma posse que não seja questionada. E a gente, né, pelo que eu vi mais ou menos as perguntas, eu vou conseguir... Vai conseguir desenvolver bem. Desenvolver isso aí. Doutora Gilda, a gente confia em você. Não é à toa que nós trouxemos a senhora aqui. A senhora não, você, né? É você. Estamos aí. Que a gente sabe que vai dar conta do recado, tá Obrigada. bom? Às vezes a gente fica um pouco... nervosa, eu tô aqui, meu Deus, nervosa. Não precisa, não precisa. Ela também, a derivação dessa palavra, ela é... Ela é do latim, né? A usucapião, ela aparece no ordenamento. Nosso ordenamento jurídico, né? A gente se espelha muito no direito romano, né? E a lei das 12 tábuas, ela já previa a perda da propriedade pela falta do uso. Lá em Roma, né? Lá no Império Romano, se você deixasse de usar a propriedade por 1 ou 2 anos, dependendo de como você era a sua casta ali dentro do Império Romano, você perdia a propriedade para o governo, para o Império. E o Império dava a quem ele achava que tinha que dar, né? E isso vem se desenvolvendo, foi havendo limitações, por exemplo, o governo romano não deixava você ter propriedade de coisa roubada. Aí esse instituto vem desenvolvendo, e ele apareceu no nosso ordenamento brasileiro, agora já na era moderna, no Código Civil de 1916. No artigo, salvo engano, no artigo 340, falava: adquire-se a propriedade pela usucapião, né? Uma das modalidades, a compra e venda, tal, e vinha a usucapião. E ela veio muito ligada com a Constituição de 88, né? Quando a Constituição ela determinou que a propriedade ela tem que ter uma função social, essa usucapião ganhou mais força, e no Código Civil de 2002, a partir do 1938, a gente tem a do bem imóvel, e em seguida a do bem imóvel. Então, pode usucapir bem imóveis também. Bens móveis também. Muito interessante isso daí. Então, fiquem atentos, é possível também usucapir bens móveis, não só os imóveis. Nós temos outra pergunta aqui. O que pode ser conquistado pela usucapião? A gente acabou já respondendo, já acabamos de responder isso aí. Bens móveis e imóveis. Na nossa região, principalmente, já que a gente está falando para o público muito, né, voltado aqui à região dos lagos, a gente vê muito usucapião de bem imóvel, né? Pouco a gente se fala, na verdade, no geral, pouco se fala de bem móvel, mas o bem móvel também é passível de usucapião. Só fazendo um adendo aqui, eu vim da capital, então eu só consegui visualizar isso juridicamente, o usucapião e reintegração de posse aqui na região dos lagos. Aqui é muito. E aqui tem muitas demandas em relação a esse tema, coisa que a gente não consegue ver talvez na capital, por ter hoje em dia talvez a área também que eu atuava, né? De ter aquela organização, ou até mesmo um apartamento, você vai usucapir, é muito mais complicado, né? Você teria que arrombar, ou então teria que pegar de uma forma mais... A organização político-administrativa nos municípios, nas capitais, ela é feita há mais tempo, né? Então, talvez lá atrás incidiria mais a usucapião em certos, naquele polo, aquele centrão, né? A coisa mais urbana. É mais difícil, mas aqui na região a gente tem muito a cultura de você comprar posse, de você vender posse, você nunca registrar. Tem gente que compra posse, vende posse, vai ver a casa, só tem a escritura do terreno, às vezes nem a verbação da construção tem. Então aqui não tem muito essa questão por conta da fiscalização. Nos grandes centros urbanos a fiscalização é mais ativa do que nas cidades do interior. Então acaba surgindo, por consequência, a incidência do usucapião mais no interior do que na capital. Sim, demais. Aqui a quantidade de usucapião, né, deve deixar os magistrados bem de cabelo. A quantidade de posse indevida, de venda de posse indevida, de invasões, né, é muito grande também. Sim, principalmente assim, de abandono de terreno, considerando porque aqui perto da margem da orla, né, vamos colocar Cabo Frio, Iguaba Grande, tem mais visibilidade, tá? Mais afastado, fica mais afastado ainda, não só da população, área rural principalmente, a área rural e tal, então fica muito mais, talvez, difícil esse controle. Isso aí. Nós temos uma terceira pergunta aqui, que ele faz um questionamento ao Luiz Fabrício, de Campos dos Goitacazes.
Local de bastante invasões, né? Lá tem bastante invasão. Existe mais de um tipo de uso capião, correto? Existem vários tipos de uso capião. Vai de acordo com a uso capião, ela é imprescindível que você tenha uma posse mansa, uma posse pacífica. O que é posse mansa e pacífica? Ninguém tentou tirar você de lá assim que você invadiu, né? Ou logo em seguida que você invadiu, ou durante o tempo que você está lá. Ninguém tentou pegar de você o proprietário. Quando fala proprietário, quando fala ninguém, é o proprietário, perdão. O proprietário não tentou tirar de você. Você está lá como se fosse seu no imóvel. Você está cuidando como se fosse seu e dependendo do tipo de atividade que você, qual a função social que você dá para essa propriedade, você se encaixa dentro dos requisitos para uma ou outra uso capião. Então, aí vem um questionamento meu que eu acredito que seja bem não seja tão importante assim. Mas então a boa-fé é importante. A boa-fé é importante, não em todas. Não em todas as usos capiões que você tem que provar a boa-fé. A móvel, por exemplo, tem um tipo que você não tem que provar a boa-fé. Né? Mas existem tipos. Existem, por exemplo, vamos falar de bem imóvel, que talvez seja o mais solicitado. Assim, pelo que eu percebo, pelo menos lá no escritório, que aparece sendo os mais solicitados. Você tem o uso capião extraordinária, que é logo do caput do 1238. Você tem que ter 15 anos de posse mansa, de posse pacífica, ininterrupta. Não precisa de justo título, a lei diz, não precisa de justo título, você não precisa provar que você pegou de alguém. Estando lá como se fosse seu, mansa, ininterruptamente, por 15 anos, você tem direito a requerer a uso capião. Então você viu um imóvel fechado, aí você invadiu aquele imóvel. Acontece muito com terrenos. Com terrenos? Acontece muito com terreno. Não que não aconteça com imóvel. O imóvel, assim, que digo com edificações, né? Sim. Acontece, terreno é imóvel, né? Mas acontece muito com terrenos, assim, né? Aquela parte do terreno e você vai entrando, você está lá, entrou, ninguém falou nada, ninguém tirou você de lá. Acontece muito. Porque, mais uma vez que eu remeto que os casos você acontecem cuida muito, daquilo, você mora, você está ali constantemente. Como você tem que ter você não passa o verão ali. Você não mora você tem uma outra casa e mora não, você mora exatamente ali. Você tem como seu, é contínuo, você está constantemente ali que você coloca a sua residência ou o seu trabalho, entendeu? Tem que ter essa continuidade. Aí essa extraordinária cai para 10 anos se lá você exerce alguma função econômica, que você prova que você e sua família precisam, tiram dali um sustento, entendeu? Eu tenho uma mercearia ao fundo ou na frente. Entendeu? Ou então eu fiz no caso da rural, eu tenho uma agricultura, agricultura de subsistência, e eu vendo na feira as coisas que eu produzo aqui. Aí cai mais 5 anos, né? De 15 vai para 10 anos o requisito da bacana, posse. Olha, vamos prestar atenção a isso. Daí é bacana. Então ela é a extraordinária, em regra, 15 anos. De posse mansa, pacífica, ininterrupta, tem que ter a boa-fé, né? Boa-fé é importante, a boa-fé. O que é boa-fé? Você não saber de alguma coisa impeditiva, de saber de algum vício, de algo que possa te impedir de estar lá. Ou então, agir o contrário da má-fé, né? Vou entrar de propósito. Agir ardilosamente. Ardilosamente, né? exatamente. Sim, vou entrar de madrugada, ou então eles saíram, casa de veraneio. Ou tentaram me tirar daqui, eu resisti. Me notificaram, eu não assinei. Né? Qualquer prova de tentativa de tirarem dali, nunca ninguém tentou tirar, você está de boa fé ali. Entendeu? Nunca mexeram com você, você continua ali no local. Então essa daí tem 15 anos. Essa tem 15 anos. Cai para 10 quando você consegue provar que dali você tira algum sustento. Você produz, você movimenta a economia de alguma maneira. Sim. Entendeu? Pode ser uma manicure, uma mercearia, isso aí. Uma produção de um que queijo. Você reside ali, né? Você reside ali. Ali é a casa da minha família, não tem outro lugar para morar. Aí cai para 10 anos. Tá. Eu não sei se vai ter essa pergunta ainda, mas eu também vou tirar aqui. Essa é extraordinária. Tem a ordinária, tem a rural, tem a urbana, né? A rural não pode ser acima de 50 hectares. 50 hectares é muita coisa. 50 hectares? 50 hectares são 5. 1 hectare são 10 mil metros. Então são 500 mil. 500? Não, o limite não pode. Essa rural.
não pode ter mais do que 50 hectares, tem que ser em área rural, 5 anos de posse mansa e produzir. Você tem que provar que você dá uma função social para aquela propriedade. Você produz, você gera economia, você está gerando renda ali. Está tornando aquele local pedaço, útil. Exatamente, frutífero. Muito bacana, doutora Gilda. E a urbana, sem querer, já que Claro. você perguntou quais são os tipos, a gente falou de um só, né? Vamos falar do resto, pelo menos de forma bem en passant aqui. E existe a urbana. A urbana já é 250 metros quadrados. Se você for pensar que um terreno padrão aqui em Cabo Frio, Arraial, Araruama, é por volta de 400 a 450 metros, né? 15, 35, tá mais ou menos por volta de 400 e poucos metros, 250 você vê a metade disso. Então você já percebe que a lei está querendo pegar aquela pessoa que arrumou um pedacinho de terra dentro de um centro urbano, um pedacinho de terreno, e dali fez a sua moradia, ainda que improvisada, e se estabeleceu. Né? Então, menos de 250 metros, num prazo de 5 anos, fazendo dali a sua moradia, e não pode ter um outro local. Aí é não importante. Pode ter outra propriedade. Tem Entendeu? que ser aquela ali, tem que ser a sua residência. Nem na urbana você pode ter outra propriedade. Isso é em decorrência dessa uso capião urbana, veio o Estatuto da Cidade no artigo 10 e colocou a uso capião urbana coletiva, que é o caso daquelas comunidades, né, que sobem o morro e que ali se estabelecem, aquelas pessoas que procuram um local para morar e se evadem para aquelas comunidades. E você precisa ali organizar, estabelecer, né? A pessoa quer ter uma declaração de que ela é proprietária. Também tem a limitação de 250 metros quadrados. Mas ali no Estatuto da Cidade, ele facilitou porque fica difícil você saber onde começa por vezes tem aqueles barracos, né? E vai fazendo aqueles puxadinhos, uma escada sobe na outra. Eu, pelo menos, quando fazia obra social, às vezes a gente não sabia qual terreno você estava, né? Onde começa, onde termina. Então, o Estatuto da Cidade veio para facilitar a declaração da propriedade dessas pessoas que moram nessas condições. E aí a pessoa também tem o direito de moradia, né? Tem o direito de moradia, exatamente. Está dando uma função social, porque está servindo, abrigando uma família. A função social não é só a questão econômica, a questão de abrigar a sua família mesmo. Se você provar que aquilo ali é para manter a sua família, né? Já que o Estado tem que te dar essa condição mínima, né? Essa condição mínima de subsistência. Então, ele veio para facilitar também. 5 anos, não pode haver outra propriedade, você não pode ter outra propriedade imóvel no seu nome e 250 metros quadrados. Muito bacana. Viu, pessoal? Cada vez mais a gente aprendendo e vendo como é possível a lei amparar até aqueles que você acha que não podem ser amparados. Então... E acontece, às vezes, Letícia, da pessoa que a gente falou da extraordinária. Isso, da extraordinária e ordinária, né? Sendo Falei ela... da ordinária, de 10 anos, cai para 5 com justo título. Isso aí. Na ordinária precisa ter essa diferença da extraordinária para a ordinária. Ela já começa com 10 anos e pode cair para 5 se ali você mantém a sua família, se você mantém uma atividade econômica ali que gera uma riqueza, mas tem aquela situação da boa-fé, né? Porque essa ordinária geralmente é a pessoa que comprou a posse de alguém, eu estou falando de prática, não estou aqui me atendo à teoria nem à doutrina. Coisas que você já viu acontecer no mundo real. Exatamente, é o que a gente vê todo dia ali, né, nas audiências da vida que a gente tem ali. É a pessoa que comprou e por algum motivo esse justo título, esse documento, essa escritura, ela tem algum vício que não a permite registrar. Que causa um impedimento de registrar. Às vezes foi feito com a pessoa, comprou da pessoa errada, da pessoa que realmente não era proprietária, mas que estava na posse. Entendeu? Que já era possuidor antes. Então você diminui esse tempo para facilitar. Para facilitar a pessoa. Você vê que a questão da durabilidade da posse, ela é primordial para configurar ou não o seu direito ou não ao uso capião. Eu vou aproveitar, eu já vou tirando umas dúvidas também, que eu já vi acontecer. Vamos supor, eu aluguei um imóvel. Estou ficando ali, aquele aluguel não foi renovado, está indo muito bem de vento e polpa. E aí? Deu 5 anos. Vamos colocar num
uma locação aí num imóvel residencial, numa área urbana, tem menos de 250 metros, estou residindo ali, ninguém fala nada, ninguém vem me cobrar. E aí, doutora? Em tese decorrente de aluguel, se você tem uma posse decorrente de aluguel, o contrato de aluguel já não te dá essa posse mansa, pacífica e de boa-fé, porque você já está, você veio decorrente de um contrato. Já estaria amparado pela lei do inquilinato, assim como né? Rural, exatamente. Se porventura, né, você já deu uma hipótese de a pessoa não te tirou dali e passou o tempo, né? O contrato o contrato de aluguel, ele tem aquela questão que ele fica por prazo indeterminado. Ele vai se renovando depois de ao longo do tempo, né? Ele chega um tempo que você não renova, ele fica por prazo determinado. Aí a gente vai cair nas questões da lei do inquilinato. Mas em tese não pode. Mas já vi acontecer quando se provou, né, que passou, a pessoa que estava na posse, passou essa posse para uma outra pessoa que não tinha conhecimento da situação anterior. Aí começou a configurar o uso capião. Entendi. Mas assim, acho muito raro. Eu puxaria mais pro lado criminal, talvez um 71, um estelionato ali, né? Isso aí. Mas é o que a gente vê. Né? Essas pessoas, a maioria das pessoas do capião, ou são trabalhadores rurais que encontraram um cantinho de terra que ninguém mexeu com eles e ali tá, ou são pessoas que compraram posses. Porque o que acontece? A outra coisa interessante também é, por exemplo, se eu comprei uma posse sua e você já está nessa posse mansa e pacífica já há 10 anos, preencheu todos os requisitos do artigo 1238, vamos para a extraordinária. Mansa, pacífica, sem oposição, você cuidou como sua, você construiu, você cuidou, você murou, tem um jardim bonitinho ali, você tem a tua hortinha, é a casa onde você criou seus filhos. Plantei uns manjericões, aquela coisa cebolinha, toda. né? Você vê que é aquela coisa bem cuidada, né? Luz paga certinho, tudo bonitinho, tudo legal. E eu comprei essa posse, e fui comprar. Você falou assim, eu quero vender minha casa. Aí eu descobri que você não tinha propriedade. Fui tirar a certidão de R$11, entre outras certidões de pesquisa, obrigatória, né, para quem quer comprar um imóvel. Percebi só, Letícia, está o nome de João. Você conhece João? Não, Júlia, deve ser o antigo dono do terreno, quando eu entrei aqui. Então é posse? Eu entrei e fui ficando na posse. Bom, então vamos lá. Eu vou comprar a sua posse, vou fazer um documento da sua posse, vou angariar o máximo de conjunto probatório que eu tenha para provar que a sua posse é mansa, pacífica, né, e preenchendo os requisitos, e o tempo da sua posse pode juntar com o tempo da minha posse e eu requerer. A uso capião, eu não preciso esperar aos 15 anos na minha posse. Posso juntar com seus 10. Olha que bacana. Na verdade, eu posso até ingressar sabia. logo com a ação, porque como a ação demora tanto, é uma ação, se eu for ingressar na esfera judicial, né? Com a ação na esfera judicial. Aí, a ação demora tanto que o tempo que a ação corre também conta para uso capião no final. Vai olha contar. Que bacana. Então, olha, é possível você angariar esse tempinho, né? Isso, e durante a ação também. E durante a ação também. Muito bacana, doutora Gilda. Aqui tem mais uma pergunta que... Só te interrompendo, do mesmo jeito... que você falou do aluguel, né? Que a gente, na área urbana a gente vê muito aluguel. Lá na área rural a gente vê muito questão de arrendamento. Arrendamento, isso aí. O arrendamento rural. O aluguel, ele pode ser feito também de forma verbal. Por isso que na uso capião é importante que se faça a prova. Aliás, tudo tem que se fazer prova. No mundo jurídico não adianta só a palavra, né? Não adianta. É importante provas e principalmente testemunhas e os documentos. Os documentos hoje eu acho que são o meio probatório mais cabível. A confissão, temos vários tipos de meios de prova. Mas quanto mais está documentado, melhor fica. E não é fácil. Às vezes as pessoas têm uma impressão de que vou chegar, deve ter gente vendo aí, a minha casa é posse, vai entrar com uso capião para regularizar, ter a propriedade. Porque propriedade, no final, a especulação vale mais do que para posse, né? Porque a gente sabe, quando a gente vai comprar uma posse, não é o mesmo preço que se compra uma propriedade. A especulação imobiliária é bem maior. E por conta da segurança, né? Da segurança que os atos notariais e públicos, aquela escritura... É muito mais seguro de trazer para aquele imóvel a credibilidade. Você sabe que naquele imóvel não tem nenhuma no gravame, não tá como penhora, não tem nenhuma penhora sobre ele, né? Quando você compra uma propriedade, você consegue mapear através de certidões e todo um cuidado que você deve ter, que eu acho até importante ser um tema de
do seu programa, porque aqui na região eu vejo muitas pessoas que compram errado, porque não consultam um bom corretor, não consultam um bom advogado, e é importante ter esse investimento, entendeu? Doutora, a senhora também é corretora, né? Também sou corretora de imóveis, por isso que eu eu fico puxando abraço para as duas classes, para um ficar... Então é importante também ter um bom corretor que traga sempre documentos. Um bom corretor, ele te livra de muita roubada, né, por assim dizer. De muitos problemas. Principalmente se caso o imóvel não tenha documento, ele já te alerta, Principalmente, né? Se você está comprando da pessoa certa, né? Hoje a gente tem uma gama de falsificações, assim... Imensas, terríveis. Hoje em dia está muito... Nós estamos passando por um momento bem complicado na sociedade brasileira, mas que tempos melhores virão, né? Espero. Então, tem uma outra pergunta aqui da Gisele, de Araruama. E dos bens móveis, qual é o requisito? O requisito dos bens móveis, a posse mansa e pacífica é o básico, tá? Dentro da uso capião, seja de bens móveis e imóveis, o que difere uma da outra é a condição do imóvel. O que é a condição do imóvel? A localidade que ele está, é rural, é urbano, né? Em comunidades, né? Aquela a ação coletiva, não. E de bem móvel a mesma coisa. De bem móvel, uma crítica até aí, porque também é classificada em extraordinária e em ordinária, tá? A extraordinária, você tem que ter 3 anos de posse, tem que ter a boa-fé, né? Tem que ter alguma coisa, geralmente decorre de algum... Querer tratar aquilo também como seu. Como seu, você está na posse, você está no uso. Por exemplo, uma bicicleta, né? A bicicleta era de fulano e eu comprei de fulano, a nota fiscal da bicicleta não está no seu nome. Você tem um título, né? Mas por algum motivo você teve que provar que ela é de sua propriedade. Você, digamos que é uma bicicleta muito cara, tá, gente? Para valer a pena você ingressar com uma ação declaratória. Hoje em dia nós tem temos bicicletas que são igual carros, né? São quase R$8.000, né? Uma bicicleta toda equipada. Exatamente. Para mais, temos mais. Para mais. Então vamos imaginar que é uma bicicleta que vale a pena você ingressar com um pedido de declaratório de propriedade. Porque a ação de escapião nada mais é que no final ela vai te dar uma declaração do juiz ou, né, do responsável notarial que olha, ele tem direito à propriedade, daí você registra, tá? Então, você tem que, na móvel, você tem que ter 3 anos na extraordinária, você tem que ter 3 anos, posse mansa, pacífica, e geralmente você tem um justo título que prova que você adquiriu aquilo. Eu comprei uma bicicleta de R$10.000 de você, tudo bem. Comprei, resolvi caminhar, e disse, não estou fazendo nada com essa bicicleta, ajuda, beleza, eu comprei de você essa bicicleta de R$10.000. Você fez um recibinho para mim? E eu falei assim, a nota fiscal, você me deu até uma cópia da nota fiscal, beleza. Aí um belo dia, tem alguém que você estava devendo, poxa, Letícia, né? Não. E falou assim, eu vou penhorar a bicicleta, um bem de valor, vou penhorar essa bicicleta de R$10.000. Aí conseguiu achar esse bem seu. Aí veio na minha casa para pegar a bicicleta. Tem uma bicicleta, o nome da Letícia de 10 mil. Gente, estou falando em hipótese muito assim, esdrúxula, tá? Só para bem hipoteticamente. E eu cheguei e eu falei assim, não, mas essa bicicleta é minha. Não, tá aqui, eu comprei, é minha, tá? Não, mas tá na propriedade, tecnicamente, pegou a bicicleta. Aí eu entro com o recurso de entração e entro com a ação de usucapião. Olha, declara que essa bicicleta é minha, tô aqui. Eu, de boa fé, desconhecia que ela estava devendo, desconhecia simplesmente comprei a bicicleta, tô aqui com o recibinho e declara que a bicicleta é minha. Ele declara e devolve a minha bicicleta. Isso para mim é novidade, muito entendeu? Bacana isso daí, eu tô esse dando esclarecimento. E a ordinária... Isso pode acontecer até mesmo com um veículo, né? Um carro, que às vezes as pessoas vão passando. Exatamente. E aí depois entra com uma ação declaratória. Passa e não passa o recibo, né? Sim. Porque às vezes, geralmente, quando não passa o recibo é porque tem alguma coisa errada no carro e vai ficando... As multas vão ficando para trás, né? E da ordinária, acontece que é aí que reside a crítica, que você não precisa provar boa-fé e nem ter o justo título. Né? Enquanto na extraordinária você prova a tradição, que a gente fala na linguagem técnica, alguém comprou, alguém vendeu, eu dei uma prestação em troca de uma contraprestação, você me deu a bicicleta em troca do dinheiro. Entrega, né? Na ordinária não tem. Ou seja, se a lei é excelente, você que é jurista também sabe que pode. Então, pode acontecer de ter uma bicicleta fruto de um furto, de um roubo.
entendeu? Roubei de você, digamos que nesse exemplo eu não comprei de você, eu roubei de você, só que eu fiquei 5 anos, já, aí o requisito é 5 anos e não 3. Né, o tempo, né, a posse tem que ser de 5 anos e não 3. Então, quer dizer, peguei de você essa bicicleta, mesmo quietinha, você não sabe que está comigo, eu tô com ela durante 5 anos. E não preciso provar o jiu-jitsu, entendeu? Entendi. Mas como é que eu provo que está com 5 anos? Aí, todas as provas em direito admitidas. Foto, vídeo, testemunha. Tudo aquilo que você puder comprovar e trazer para os autos... Está servindo, né? Comprova. Muito bacana. E outra, tem aqui uma do José Epídio, de Campos dos Goitacazes. Campos está terrível, doutora. Minha família paterna de Campos. Um beijão para Campos. Não sei se eles assistem a gente, mas um abraço. Isso aí. Também tem alguns familiares em Campos dos Goitacazes. Cidade muito boa. Cardoso Moreira, todo mundo por ali. O que seria justo título? Justo título, eu falo toda hora nisso, né? O justo título é porque às vezes é difícil a pessoa ler ali a letra da só lei. Lembrando que o programa é ao vivo, às vezes não dá tempo de acompanhar aqui. Ver depois, né? Isso. O justo título é qualquer documento passivo de provar a transferência da propriedade, de provar que o seu domínio é de boa fé, tá? Acontece muito, a gente falou da usucapião ordinária de imóvel, ela acontece muito nessa questão. Eu dei entrada na escritura para registrar a minha propriedade, eu tenho até a escritura, mas eu quero registrar a minha propriedade e eu não consigo. Porque eu comprei de uma pessoa que era menor na época, né? Não poderia fazer Traz um vício, exatamente, né? Traz um vício, mas que está ali provando que você teve boa fé e que de fato você adquiriu aquele imóvel, que você tem um domínio. Então o juiz, analisando o caso concreto, vai requerer uma série de documentos que não são poucos, entendeu? Ou ele vai requerer aquilo que ele achar que deve requerer para provar a tua posse, e você pode provar a sua posse manso pacífica com ele. Justo título de bens móveis pode ser um recibo de compra. De bens imóveis pode ser um contrato de promessa de compra e venda desde que quitado. Entendeu? Os tribunais não consideram aquele contrato feito só para provar, né? Que às vezes a pessoa fala, tem que provar a quitação, tem que provar o pagamento do valor. Então, o justo título é qualquer documento que facilite o juiz ou aquele que vai analisar o caso, que agora com o usucapião extrajudicial vai ser o oficial, para ele analisar que de fato você tem o domínio. E o seu domínio decorre de um negócio, de uma tradição. De uma tradição. Entendeu? Muito bem. Por isso que nem todos os usucapiões exigem o justo título. Aí, geralmente as que não exigem o justo título têm um tempo maior. Um tempo maior para você poder ter a posse. Tá, ok. Próxima. Quais os casos em que não pode haver usucapião? Feita pela Andréia, do Rio de Janeiro. Nossa, é bem extenso. Eu vou falar algumas, porque só é letra de lei pura, né? Mas podemos falar assim, de bens públicos, jamais. Você não pode usucapiar bem público. Então, um imóvel da prefeitura... Não pode. Uma praça pública é um imóvel da prefeitura. Há um caso muito interessante, né, que é até da região, mas a ética não me permite citar nomes, né, nem é necessário. Mas a pessoa estabeleceu um comércio próximo à margem da lagoa, na beira da praia. E ali está há muito tempo com esse comércio. E resolveu usucapiar. Isso é meu. Então, um tempão sem pagar a taxa para a prefeitura e é meu. Não pode, né? Primeiro, porque é área de marinha, próximo à lagoa. Segundo, que a praia é pública, é um bem público, é uma servidão. Por exemplo, eu tenho uma carrocinha de pipoca. Mais de 30 anos trabalho no mesmo ponto, na mesma esquina, na mesma calçada. Tem até a marca da minha coisa de pipoca lá, minha tomadinha, tá tudo certo, meu relógio. Eu vou usucapiar. Você não pode usucapiar. É servidão pública, é passagem. É bem público. Bens públicos, não servidões. Lagoa, rio, entendeu? Tudo aquilo fonte de água, não dá. Existe toda uma legislação que deixa, às vezes, numa área rural você usar, né? Tem as questões ambientais que envolvem as licenças que você tem que tirar para poder usar e tal. Mas usucapiar, né? Ter
a declaração de que a propriedade é sua, não. Também não. Não. E marido pode usucapi imóvel da esposa? Não, também não. Marido não pode usucapi na constância do casamento, não. Nem pais, nem filho de pai. Né? E irmãos? Eu tenho 30 anos de idade, morei 30 anos com a minha mãe, eu posso usucapi? Não. Na pode. Constância do pátrio poder, não. Entendi. E entre irmãos? Entre irmãos, também morando não. na mesma casa? Morando na mesma casa. Não, também não. Né? Não. Então, só a questão dos irmãos é uma questão depois envolvendo, não sei se dá tempo de falar, mas vai ter uma questão envolvendo a questão hereditária, né? O herdeiro. Porque tem a questão da herança, né? Tá até recente isso, né? Isso. E curatelados e tutelados também não. Qualquer, mandatário, inventariante, aquele que tem por exemplo, o penhor da Caixa Econômica, né, que é o credor pignoratício, tem um nome horroroso, nada mais é que o prego da Caixa Econômica, né? Tô precisando de dinheiro, peguei a minha aliança lá de ouro, botei no prego. E você pode perder se você não pagar. Porque é um contrato que você faz com a Caixa Econômica. É uma garantia garantia que você pegou um dinheiro e deu a garantia daquele anel, né? E você pode perder se você não pagar, se você não cumprir os contratos, né? Mas por uso capião, pelo tempo que seu anel ficou lá, não pode. Não dá para fazer isso. Não, né? pode. Então, eles não podem. Fica a dica aí, viu, pessoal? Tutelado de curatelado não, também não. Mandatário, aquele que tem procuração, eu estou cuidando do imóvel, não pode. Gente que tem contrato de trabalho, né? Eu sou caseiro, eu tenho um contrato de trabalho, tenho carteira assinada, estou aqui na casa, não tenho uso capião. Ele ali não está para morar, ele está ali para trabalhar, né? Eu estou numa casa que a empresa fornece para eu poder trabalhar e aqui, fornecer para ali, aqui eu estou. Não pode, porque a condição de você estar ali é o seu contrato de trabalho. Entendeu? Então, a partir do momento que extingue a relação trabalhista... E não te tiram dali, não tem nenhuma cláusula no teu contrato impeditiva disso... Aí depois de um tempo começa a contar. Mas aí já é uma outra situação. É uma outra situação. O bacana do direito é isso, que tudo depende. Tudo depende. Tudo depende. Aqui tem uma situação hipótese. E ex-companheiros podem usucapir bens um do outro? Esse é o Flávio de Resende. Gente, o nosso programa hoje está bacana, né? Está abrangendo, apesar de ser aqui na região dos lagos, está... YouTube, né? Internet ajuda muito. O que acontece? Ele falou de companheiro e de ex-companheiro. Você pode usucapir ex-companheiro. Se fosse companheiro na constância, se equipara, né, a relação, o companheiro ao cônjuge, né, como se casado fosse. Então, na constância dessa união estável, não. Mas, se um dos companheiros sai, abandona o lar, e o outro fica, geralmente acontece muito, não querendo ser machista nem nada, mas acontece muito, o homem abandona, né? E deixa a mulher com os filhos. Né? E às vezes os filhos não são do casal, digamos assim. Vamos imaginar isso para ser mais fácil para o público entender. Vai começar a contar a usucapião a partir de configurado o abandono dele. Mas isso é novo? Isso é novo. Isso é um entendimento novo. Porque a questão da equiparação do companheiro, né, ao casamento, ela vem se desenvolvendo, né? Ela vem, é um assunto ficou mais tecnicamente fixada novo. depois de 2002, né? Isso, teve a exatamente. mudança do código e tal, aí foi ficando mais... Exatamente. A gente fala 2002, mas é pouco tempo para uma evolução legislativa, é bem pouco. E para a sociedade também, né? Hoje nós vivemos no ativismo judicial, né, muito grande, por vezes... temos que aplaudir, por vezes criticar, né? Porque nós temos um legislador. Então, vale o que o Poder Legislativo fala. Mas o ativismo judicial, a judicialização, as decisões do STF, do STJ, elas têm tido esse caráter, né, de lei. E esse é um entendimento jurisprudencial que já se fixou já. E isso é muito bom, né? Muito importante, até mesmo para garantir a questão do... Até porque, nesse exemplo, por exemplo, a companheira, ela continua cuidando das crianças, continua cuidando da casa, né? Ela, de fato, se tornou a dona do local, do né? imóvel, ela se tornou então, a proprietária. Ela está dando uma função social ali para garantia e guarda desses menores também, da família, né? Não só o abrigo da família, né? Um bem de isso família, aí. Como também o abrigo dos menores que ali estão envolvidos. Exatamente. Então, o marco para contagem desse tempo de posse, da usucapião, seja em qual usucapião ela se encaixasse, na rural, se na urbana,
vai ser a saída do cônjuge. Do cônjuge. Mas também não pode ter uma outra residência também não, no nome não. Ah, sim. Ela, no caso, teria... vamos colocar porque ele existe justamente para amparar. Né? Vamos combinar que não há um motivo de amparar se você já tem outro local. Você está, então, adquirindo mais uma propriedade por lucro, entendeu? Sim. Por acréscimo patrimonial e não por amparo, necessariamente. Porque aí, na verdade, ele viria mais para amparar aquele que não tem. Aquele que não tem. Aquele que não tem. Exatamente. Muito bacana essa é a isso. intenção. Então, se tiver outro imóvel no seu nome, registrado no seu nome, não tem como usucapi. Não tem. Eu tenho outra posse. Aí o trabalho do advogado vai ser nem deixar ninguém descobrir que você tem outra posse. Aí a gente tem que trabalhar. E o magistrado também, mas acaba havendo mesmo, porque tem, quando eles pedem o confronto, né, para vir os confrontantes aos autos, aí sempre tem um vizinho que ele... Que dedura, que eles fala, nunca veem nada, mas quando acontece, vê. E aqui, acho que você já respondeu. Herdeiros pode usucapi bem da herança? Eu respondi mais ou menos, né? Eu não sabia. Mas o herdeiro, ele pode usucapi. É um precedente, que fique claro. Não há lei falando sobre isso ainda. É um entendimento, essa é uma decisão nova da terceira turma do STJ, que numa sentença em que foi negado esse direito a ela, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, e a relatora, salvo engano, foi a ministra Nancy Andrighi. Ela reconheceu, ela comparou a situação do direito da herdeira, que quando uma pessoa morre, abre-se o que a gente chama no direito civil de sucessão, né? Então, todo aquele conjunto de bens deixado por ele se chama espólio. Então, o conjunto de bens, esse espólio, ele tem uma característica, a relatora assim entendeu, confesso que eu não entendo assim, mas a relatora assim entendeu, que constitui uma espécie de condomínio. Então, como constitui uma espécie de condomínio onde o herdeiro também tem direito à propriedade futura, pode adquirir a propriedade. Olha, que bacana. Exatamente, então, mas sente decisão. Tem que obedecer o requisito do 1238, da usucapião extraordinária. 15 anos de posse mansa pacífica, ou seja, nenhum irmão, nenhum outro herdeiro pode questionar essa posse. O que é muito raro, o que é muito difícil, mas acontece. Entendeu? A não ser que tenham dois irmãos, aí aí o outro saiu, irmão deixou, porque eu já tenho minha casa, renunciou. Já fiquei com um, já fiquei com outro, e não fez o inventário, e aquilo ficou, entendeu? É de herança, mas não abriu o inventário, ou o inventário foi trancado, tá? Então, a usucapião. 15 anos, posse mansa, pacífica, não pode haver a má-fé também. A má-fé. Tem então, que ter a boa-fé. Fica aí importante decisão da turma do STJ. Da terceira turma. É um precedente. A gente não chama nem de um entendimento jurisprudencial ainda, porque não foi, ainda não foi pacificado. Efetivamente. Não é majoritário. É um precedente. Entendeu? Isso pode vir a mudar. Se vier a acontecer, pode ter esse tipo de decisão. Um entendimento... interessante, eu não concordo muito não. Mas não deixa de ser importante falar, né? mencionar. Isso aí, doutora. Tem uma outra perguntinha aqui. Como faço hoje? A gente está cheio de perguntas, doutora Gilda. Gostaria de parabenizar a doutora Gilda, que veio para cá através do meu convite. E ela foi super graciosa de atender o meu pedido. Fico muito lisonjeada de estar aqui mais uma vez ao seu lado. Eu estreando como apresentadora. E eu estreando como entrevistada nesse tempo tão grande. Então, a gente fica aqui, peço até minhas desculpas em algumas falhas, porque é meu primeiro dia. Eu que peço. Mas a gente vai aos pouquinhos se moldando e fazendo acontecer da melhor forma. Mas o nosso caráter é de bate-papo mesmo. Isso aí, de uma forma mais leve, mais suave. Até porque é um programa, pelo que eu percebi, não é um programa para juristas, é um programa para a gente esclarecer dúvidas. Né? Isso. Nós estamos aqui a serviço da sociedade. Né? Exatamente. Então, a gente fala uma linguagem acessível. Efetuando o nosso munus público, né, que a Constituição tanto fala, o artigo 133 da Constituição fala que o advogado é o acesso à justiça. Então, a gente vem aqui de uma forma de levar à sociedade, e você vê através das perguntas, chovendo perguntas que
não sei nem se vai dar e bem tempo pertinentes, né? de respondê-las todas, uma vez que faltam pouquíssimo, 10 minutinhos. Ai, meu Deus. E aí a gente ainda tem mais algumas perguntinhas para fazer, mas deixo desde já aqui todo o meu agradecimento que você está fazendo, todo o esclarecimento à sociedade. Obrigada. Tem sido muito pertinente. E aqui tem a pergunta da Jéssica. Jéssica, que mora aqui em Cabo Frio. Como faço para requerer a propriedade pela usucapião? Bom, a contar que nós temos 10 minutinhos, você bem sucinta, porque é um tema... Vamos lá. A usucapião, você pode entrar ajuizar uma ação, tá? Uma ação judicial, ação de usucapião, ou agora, com o advento do CPC de 2015, que é o Código de Processo Civil, que antes era o de 1973, tivemos a reforma em 2015, ele passou a viger em 2016, ele veio trazendo a figura muito esperada da usucapião extraordinária. É aquela que você não precisa ingressar com a ação em juízo, mas preenchendo todos os requisitos e com todos os documentos, você vai direto ao cartório e requer a declaração da usucapião. Tá? Então, nós temos hoje duas, extrajudicial e a judicial. Tá. Exatamente. A usucapião extrajudicial, você já tem tudo bonitinho, você já tem todas as provas. Tanto uma como a outra exige uma planta de situação, né? Essa planta tem um custo, existe uma declaração dos confrontantes, né? Só para fazer o que seria essa planta de... Todos os dados do imóvel, com o memorial descritivo. Né? O memorial descritivo é aquilo que descreve o imóvel em detalhes. É feito pelo engenheiro. É aceito pelo engenheiro credenciado. Tá? Não pode ser o moço que está fazendo a faculdade de engenharia ou o técnico. Não, tem que ser um engenheiro credenciado, registrado. E arquiteto também pode fazer? Arquiteto? Não. Mas geralmente é o engenheiro. Tá? O juízo aqui pelas comarcas aqui, eles exigem. Pela prática, pedem de engenheiro. Mas é porque geralmente eu faço de engenheiro, mas é uma boa pergunta depois para eu verificar isso. Porque normalmente o próprio arquiteto, né, para fazer é uma planta de situação de localização, porque se tem uma árvore, tem que ter árvore lá. Se tem um riacho, e isso quem declara é o engenheiro. Entendi. Se tem um riacho passando, no caso de rural, tem que ter lá, né? Se tem um cadastro ambiental rural feito, tem que estar mostrando, tem que estar com o protocolo do cadastro rural. Tem toda uma burocracia, a lista é muito grande, né? A usucapião extrajudicial, ela veio e ainda os cartórios ainda estão um pouco amedrontados de fazer, né? Porque o cartório tem aquela responsabilidade, ele toma para si a responsabilidade do juiz, né? Então, e aí ele responde por perdas e danos. Então, se for uma pessoa de má fé e o cartório fizer de qualquer maneira isso, ele vai responder. Então, gera uma burocracia. Saiu agora uma portaria, agora que eu falo final do ano passado, em 2017, uma portaria 65 do CNJ, regulando toda essa situação, porque lá no começo o cartório chegou a pedir a anuência do antigo proprietário. Olha, mas se a natureza da usucapião é justamente eu não conhecer o proprietário, eu não saber de quem é a terra, eu ter essa boa fé, né? Como eu vou ter a anuência do proprietário? Você vai bater no proprietário, você pode fazer uma ata aqui para você me dar a sua propriedade? Aí já foi, já te impediu. A posse manso pacífica já foi embora. Então, isso já caiu, veio regulamentar isso, mas inclusive de condomínios, é uma portaria muito interessante para quem quer fazer o usucapião extrajudicial, e em uma ou outra a participação do advogado é essencial. Então, mesmo que seja extrajudicial, é importante. É uma petição assinada pelo advogado. E aí tem os requisitos lá no próprio Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil, o requisito dessa petição é o mesmo da petição judicial. Petição judicial. Tá? Os documentos basicamente são os mesmos, só que o que difere é que você vai ter que fazer mais atas notariais em cartório. Essas declarações dessas testemunhas vão ser por ata notarial. A descrição do imóvel, do que tem no imóvel, né? Se o imóvel tem uma construção, você vai apresentar a verbação dessa construção. Tudo. Né? Eu tenho um imóvel, digamos que você está fazendo do imóvel rural, e nesse imóvel eu tenho um poço, tem que estar lá na planta e no memorial descritivo o poço. A casa, entendeu? O curral, tem que estar tudo descrito. Tudo descrito, tudo certinho ali, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Novo Código de Processo Civil. E a portaria 65, isso aí. Portaria 65. Do CNJ. Então, vamos aqui para... Dá para responder mais uma perguntinha, não dá?
Como faço para defender a minha propriedade de alguém que quer ter a uso capião? Pergunta do Isaías, daqui de Cabo Frio. É bem típica a reação, né? Daquela coisa do... Tá, eu sei como adquirir. Como eu faço para não perder a minha, né? Bom, primeiro você tem que sempre vigiar a sua propriedade e dar uma função social para ela. Então, é importantíssimo. Se você tiver uma propriedade, você está sempre morar, vigiando, tá sempre cercando, limpando, cuidando, mostrando que, de uma certa forma, tem algum proprietário. De abandono, porque eu acredito que o uso capião ele vai trazer justamente aquele abandono. Não tem ninguém usando, que é a função social. Não tem ninguém usando, tem alguém que precisa, está provando que está dando uma função social. Ela está há tanto tempo que o dono sequer percebeu, então... É basicamente essa dinâmica do pensamento. Vamos dar a quem é de fato o proprietário. É esse pensamento que deu a fundação do Instituto lá no direito romano. Desencadeou isso aí. Exatamente. Muito bem. Então, vou repetir a pergunta aqui. Como faço para defender a minha propriedade de alguém que quer ter a uso capião? Olha, você tem que... Então, eu tenho uma propriedade, pelo que eu entendi aqui, ele tem uma propriedade, né? E ele quer defender daquilo ali. Alguém está invadindo ou querendo invadir, e ele está vendo que está fazendo o tempo da uso capião e ele não quer mais que aquilo. Se ele já está quase fazendo o tempo da uso capião, se você entra com ação de reintegração de posse, você notifica. Entendeu? Você pesquisa. Porque um dos requisitos um dos requisitos para apresentar nos documentos da petição, da ação de uso capião, que o possuidor vai entrar, é que é uma certidão da propriedade, para ver se não tem gravame, se não tem ônus, e uma certidão de ações que a gente chama de distribuidor. Né? Que é aquela certidão para não ver se alguém está tentando reintegrar aquela posse dele. Por exemplo, você invadiu a minha propriedade. Eu imediatamente entrei com uma ação de reintegração de posse assim que eu notei. Eu notei com 10 anos, com 5 anos, que você estava lá porque eu estava viajando, porque eu estava fora do país, seja por qual motivo, porque eu ganhei isso de herança e eu nunca mexi na região dos lagos. Moro em outra região. Notei... Te notifiquei, você não saiu. Fui lá pedir para você sair, você não saiu. Entrei com ação de reintegração de posse contra você. Então isso pode acontecer. Aí, mas você já entrou com uma ação de uso capião. Lá na ação de uso capião, quando estiver chegando, o juiz vai pedir certidão de distribuição de feitos cíveis. Vai dizer, não, peraí. Aí ele vê o CPF da Letícia tem uma ação de reintegração de posse aqui. É da onde essa ação de reintegração de posse? Letícia, você não tem mais direito. Sua posse não é mansa pacífica. Você não me prova que a sua posse é mansa pacífica. Tá tendo uma lide e aí ali. Ele vai puxar a reintegração de posse, dependendo de onde for, ou vai suspender para esperar o resultado da ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse, você pode ter a posse em sede liminar se ela for uma posse nova. O que é posse nova? Menos de 1 ano e 1 dia. A pessoa tem uma posse da sua propriedade, menos de 1 ano e 1 dia, você pode requerer por liminar, o juiz já te dá imediatamente a propriedade. Mais de 1 ano e 1 dia, o juiz, dependendo do caso, se vê alguma situação de perigo, pode ou não dar, mas ele já pode se abster de dar a posse e vai verificar. E vai verificar dentro do por exemplo, você invadiu o meu terreno, mas era só um terreno e lá você construiu uma casa, você construiu uma piscina, você construiu uma churrasqueira, entendeu? Por mais que se prove que você não tem direito à declaração de propriedade desse imóvel, porque você não provou a sua posse mansa pacífica, a sua boa-fé, aí cabe a gente discutir a benfeitoria. Que aí você, a indenização. Eu teria que te indenizar, porque você valorou o meu imóvel. Sim, de uma certa forma, enquanto ficou abandonado. Exatamente, aí você tem o direito à benfeitoria, indenização. Talvez essa liminar, não sei se é pertinente, essa liminar que veio na reintegração de posse seria mais ou menos a anunciação de obra nova que aconteceu? Não, né? Não. É só mesmo para fins de você reintegrar antes que ele faça alguma coisa na sua posse nova, entendeu? Tá. Eu entrei, é uma casa de veraneio sua, digamos assim. Eu vi que você saiu, entrei na casa de veraneio. Você pediu para sair, eu não saio, troquei fechadura, troquei tudo. Você não consegue nem entrar, aumentei muro, você não consegue nem entrar no imóvel. E a propriedade é sua. É minha. Menos de 1 ano no dia, você entra com a reintegração, o juiz já dá direto a reintegração para você. Muito bacana. Então, fiquemos atentos. Vamos cuidar dos imóveis, não deixem abandonado. O direito não atende os que dormem, né, Letícia? Muito importante. Isso aí é verdade. Não atende os que dormem. Tem que estar ligado. Assim como a advocacia não é profissão para covardes, exatamente. Né? Todo dia o irmão está lá e você faz um contrato de comodato com seu irmão, né? Que essa coisa do herdeiro, tem gente que fica preocupada. Faz um contrato de comodato com seu irmão, a título gratuito, ou um empréstimo. Né? Ou faz um contrato de aluguel. O herdeiro que usa o bem do espólio, ele pode pagar aluguel ou espólio.
estabelece lá um aluguelzinho, evita a configuração da posse. Entendeu? Para não trazer problemas futuros. Exatamente. E ficar tudo bem resolvido, né? Exatamente. Então, doutora Gilda, muito obrigado. Espero ter atendido, né? Muito, que é um assunto muito denso, né? A gente fica se segurando para não dar muito exemplo. Foi muito bacana descobrir várias coisas do uso capião, porque apesar de eu também ser advogada, as nossas áreas vão... É um ramo muito específico. É um ramo muito específico, a gente também não tem capacidade de saber de tudo. Não tem e graças a Deus, porque é importante a gente também assumir que a gente não tem superpoderes. Mas eu fico muito lisonjeada, porque foi uma aula de uso capião para mim. Muito obrigada. Eu acredito também que tenha sido para os telespectadores. Deixo aqui mais uma vez meu agradecimento. Fico à disposição. Espero que tenha sanado as dúvidas dos telespectadores. Achei muito pertinente as perguntas. Foram bem legais, né? O pessoal tá todo mundo atento aí em uso capião. Aí você vê que é um tema que é bem recorrente aqui na região dos lagos. Pessoal, eu agradeço mais uma vez sua audiência. Eu que vim pela primeira vez aqui apresentar o programa, deixo todo o meu agradecimento aos telespectadores e até a semana que vem. Um super abraço.